Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, estamos começando a live do isolamento, né? Então vamos ver aí quem vai chegar hoje. Oi, Coutinho. Paz e bem, Coutinho. Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Aqui o Rio tá meio estranho, sabe? Algarte. Paz e bem, Algarte. Né? Com esse tempo meio doido tá aqui no Rio, meio que chove, meio que faz sol, meio que faz frio, entendeu? A minha asma tá um espetáculo, entendeu? Fátima, paz e bem. Aqui acabou o Covid. Ah, não tem mais Covid, não? O pessoal tá andando na rua sem máscara. Meu Deus do céu. Não, você sabe que é uma saída, né? Aqui ontem estava fresco, mas tem chuva. Sabe, Coutinho? Oi, Rita. Paz e bem, boa tarde. Sabe, Coutinho, é uma saída, né? Você pode pegar, sair todo mundo na rua, sem máscara, sem nada, aglomerar, entendeu? Aí 70, 80% da cidade pega a doença e acaba a epidemia, né? O problema é que o que vai morrer de gente vai ser uma loucura, né? Oi, Maria Alice, paz e bem, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia da situação, né? É bem verdade que toda epidemia em algum momento acaba, deixa de ser epidemia, né? Às vezes porque o vírus ataca lá, contamina um grupo de pessoas e vai embora, né? Às vezes porque dá um jeito disso e pronto, né? Delance disse que do lado dele está ainda comportado, sei, né? Eu tô aqui de molho, né, em casa, trabalho, faço as minhas coisas, né? A gente não vê aqui, a gente está com uma situação complexa aqui no Rio, né? Porque a gente teve a semana 20, a gente está na semana 31. Na semana 29 só teve 4 dias aqui no Rio, porque 3 eles não conseguiram colocar no sistema. É a semana 30, que foi a semana passada, ela na verdade foi uma semana de 10 dias, então os dados ficaram totalmente doidos, né? Oi, Diane, paz e bem. Cidade aqui é muito grande, o comportamento diferente em cada lado. Né? É verdade. Né? O problema disso é que se você não tiver um bloqueio sanitário, o mau comportamento de um lado atinge o outro. Esse é que é o grande problema, né? Que as pessoas não pensam nisso, né? Por isso que a gente tem que pensar, quando a gente está nessa situação, a gente não está nessa situação só por nós, né? Quando eu coloco uma máscara, por exemplo, eu não estou colocando uma máscara tanto por mim, eu estou colocando uma máscara muito mais pelo próximo, né? Quando eu fico em casa, né, quando eu fico aqui em casa trabalhando, muito mais do que por mim, eu estou trabalhando para cuidar do próximo, né? Porque quanto menos gente tiver exposta, mais rápido para a, a, a circulação do vírus, né? É claro que tem um monte de gente falando um monte de coisa, a maior parte delas, assim, querem transformar hipóteses em verdades, quando não querem transformar crendices em verdades. Mas isso aí é uma história longa, né? Algum dia, de repente, a gente podia fazer uma reunião da comunidade só para a gente discutir essas coisas, né? Só essas atividades, né? É,
Oi, Denise, seja bem-vinda. O Coutinho está explicando as diferenças, né, na Zona Leste, que é o lado mais pobre. Eles nunca pararam na Zona Oeste, respeitaram muito, mas tem um mês que largaram de mão. E a Zona Sul, onde moram dois colegas nossos, parece que ainda estão respeitando bem. Mas esse é o problema, né? O problema é que eu vivo dizendo para as pessoas que a gente não está enfrentando essa epidemia todos no mesmo barco, né? Tem gente que está no iate, tem gente que está num pedaço de naufrágio, né? E tem gente que está num barquinho, né? O problema é justamente o seguinte: a parte mais pobre das cidades não participou do isolamento porque não foi dado a eles essa oportunidade, né? Você teria que dar a oportunidade às pessoas, né? Lembrando, né, que isso é um papel do Estado. Garantir a vida do cidadão, garantir a saúde do cidadão é um papel constitucional do Estado, né? E isso, inclusive, vamos dizer, é anterior a essa Constituição, né? Só lembrando ao pessoal, domingo agora acaba a live do isolamento, né? Mas eu tenho uma boa notícia, né? Que vai ter uma nova caminhada, né? A gente já tinha anunciado que ia acabar a live do isolamento, só que aqui em Laranjeiras encontram-se pessoas sem máscaras, está falando a Maria Alice. Agora, a boa notícia é que eu fui procurado pela Pastoral da AIDS, pela Coordenação Nacional da Pastoral da AIDS, e eles pediram para a gente fazer uma live lá na Pastoral da AIDS, né? Ou seja, pelo canal da Coordenação Nacional da Pastoral da AIDS, Pastoral da AIDS /CNBB, Pastoral da AIDS /CNBB no YouTube, né? Então, a partir de segunda-feira nós vamos ter uma live no YouTube às 19h30, Momento Bom Samaritano, tá? Eu devo começar a divulgar isso no meu Instagram, no meu Facebook, a partir de hoje. Só estou fechando uma coisinha ou outra, mas segunda-feira a gente vai ter um encontro às 19h30. Né? Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Então a gente vai ter uma nova realidade. A live vai ser pelo YouTube. Eu não sei se tem como eu passar a live do YouTube no Instagram, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Aí a gente já vai vendo, né? Diane, vai acabar, mas ela vai acabar a live do isolamento, né? Porque o Momento Bom Samaritano vai ocorrer no YouTube, no canal da Pastoral da AIDS, né? O Pastoral da AIDS Nacional pediu para a gente fazer essa experiência, fazer essa atividade, tá? Então, até domingo é aqui, a partir de segunda-feira, às 19h30, no YouTube, tá? Eu vou fazer um esforço para ver se eu consigo passar também no Instagram, né? É claro que vai ser um formato diferente, aí eu não sei como vai ser, né? Estamos acertando isso ainda, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, um tempo de acolhida, leitura do Evangelho, uma reflexão e uma conversa, tá? Né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres?
Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E eles ficaram escandalizados por causa deles. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem muito interessante, né? Porque ela traz uma realidade, né? Ela traz uma coisa muito interessante, né? Que você olhando isso, você vê como a coisa, às vezes... Oi, Lisier, tudo bem? Deus te abençoe, filha. Às vezes as pessoas não conseguem realizar a possibilidade de uma coisa diferente, né? Eu inclusive falei ontem sobre isso, né? Que o conhecimento na época era pago, né? Hoje ainda existe alguma coisa de escola pública, né? Infelizmente caiu muito de qualidade, mas existe a escola pública, né? Mas naquela época não existia esse conceito, né? O conceito era até o oposto, né? Não sei se vocês sabem, mas o judeu deveria pagar um trabalho. Não havia a possibilidade de haver um trabalho que não fosse pago. Ah, mas fulano é meu irmão, mas se você trabalhou para o seu irmão vai ter que te pagar. Não tem jeito. Tá? Era uma coisa que fazia parte da concepção deles. Então, o ensinar era pago, né? Você tinha, sim, né, um rabino, um rabi, um mestre, ia lá, lia um texto na sinagoga e falava sobre aquilo. Era uma atividade religiosa. Mas se você fosse ser ensinado sobre alguma coisa, você tinha que ser pago. E aí, não estava encaixando direito esse negócio, né? Esse sujeito humilde, mequetrefe, entendeu? De onde ele aprendeu isso? De onde vem esse conhecimento? Ele não tem dinheiro para isso. Entendem a questão? Jesus era chamado de Nazareno, né? Tem uma passagem na Bíblia que chega a dizer assim: ele de Nazaré, nada de bom sai de lá. Nazaré era uma cidade pequena, periférica, pobre. Entendeu? E aí vocês parece um filho de Nazaré falando daquele jeito, pregando daquela forma. Aquilo para eles não fazia sentido. Tem algo errado aqui. Isso não bate. Entendem a questão? E o pior é que isso existe até hoje, né? A forma de você entender, né, que não pode vir algo de bom de outro lugar que não seja aquele lugar que sempre veio, é uma lógica comum. As pessoas têm uma resistência a essa mudança, né? Entrou alguém aqui que eu não estou reconhecendo, mas seja bem-vindo. As pessoas que não conseguem ter essa possibilidade, né? No filho do carpinteiro, filho do trabalhador braçal, esse cara não tem dinheiro. Como é que ele conseguiu esse conhecimento? E para complicar tudo, Jesus ainda tinha poder, ele ainda fazia milagre.
né? E aqui é muito interessante, né? Porque ele não fazia milagre como os milagreiros da época faziam, como os magos, como os taumaturgos faziam. Ele não chegava lá, fazia um espetáculo, pulava, entoava uma canção, levantava as mãos. Não, era uma coisa assim ridícula, era um negócio assim instantâneo, né? Ah, eu sou cego, o que você deseja, meu filho? Que eu veja, tua fé te curou, pode ir embora. O cara via. Não tinha um espetáculo, não tinha uma música, um gesto, não tinha nada. Né? Teus pecados estão perdoados. Ah, você não pode perdoar pecado. Ah, não posso. Então, para provar que eu posso, filho, levanta-te e anda. Não tinha assim nada. Era uma coisa assim que praticamente fluía. Né? A divindade de Jesus era tão grande, tão presente naquele momento, né? Que ele literalmente falava e as coisas aconteciam. E isso, para o povo da época, era algo que não fazia sentido. Porque toda a ideia, né, de Messias, né, de Salvador, era uma ideia relacionada ao poder, à realeza. Né? Então, as pessoas confundiam a presença do poder humano com a presença do poder divino. E aí ele experimenta a rejeição. Né? E, pessoal, a gente pode experimentar rejeição na vida. Tá? A gente pode e vai experimentar rejeição na vida da gente. E nós que seguimos Jesus, nós somos especialmente marcados pela rejeição. A chance de um de nós ser rejeitado no mundo é enorme. Porque nós estamos, por assim dizer, usando uma palavra de hoje em dia, na contramão. Né? Nós não estamos no normal, né? Muito menos no novo normal. Nós estamos no anormal, nós estamos preocupados com quem ninguém está, nós amamos aqueles que são odiados, nós entendemos aqueles que não são entendidos. Entrou alguém aqui, Rosemary Leitão. Rose, eu não estou sabendo quem é você, mas seja bem-vinda. Nós estamos, portanto, na contramão, nós estamos no caminho inverso. Tá? Nós chegamos aqui e desejamos uns aos outros paz e bem. Ninguém quer paz e bem hoje em dia. As pessoas hoje em dia querem dinheiro, querem bens, querem poder, querem carro novo, celular, casa. Né? Nós queremos paz e bem. Nós queremos amor, perdão e misericórdia. Então, essa mesma sensação de rejeição que Jesus passou, nós vamos passar na vida da gente, porque nós estamos seguindo ele. E ao seguir ele, a gente se coloca no mundo como um sinal de contradição. Né? Dom Oscar Romero, ele fala uma vez, né, que quem denuncia acaba por se sentir denunciado, porque quando você apresenta o mundo errado, você tem que ver se você também não está errado. Né? Eu até tenho que recuperar isso, ele falou isso numa homilia em 1980. Quando achar, eu vou pôr aí para vocês verem. Né? Eu acho que isso foi em janeiro de 80, por aí, eu não tenho certeza não. Tá? Mas foi por aí. E acho que é importante a gente entender que você tem formas de reagir à rejeição. Né? Uma forma muito comum de reagir à rejeição é aquela reação irritada, violenta, que você
Oi, André, paz e bem, que você xinga, que você reclama, que você agride, né? Outra é aquela forma que você cria um inimigo para você. Fulano falou mal de mim, eu tenho que destruir fulano agora. Fulano é meu inimigo, eu quero acabar com ele. Né? E para acabar com ele eu vou fazer qualquer coisa, porque ele é meu inimigo. Tem gente que reage assim. Né? Jesus não faz nada disso. Quando Jesus é rejeitado na sua cidade natal, ele se lembra de uma realidade que ocorreu não só com ele, mas com diversos outros. Né? É interessante porque, se vocês olharem todos os profetas da Bíblia, eles estão falando sobre Jesus. Né? Na verdade, se vocês olharem a Bíblia com cuidado, a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Todo, inteiro. Daí você consegue, se você olhar com atenção, ver Jesus em qualquer livro do Antigo Testamento. E nos profetas isso é mais marcante ainda. Pega qualquer profeta, né? Você vai ver a presença de Jesus nele. É claro que isso vai estar relacionado àquele momento. E aí ele vira e fala assim, o profeta só não é estimado na sua própria pátria, em sua família. E isso é uma grande realidade. Agora, vamos entender por que isso é uma realidade. Porque a gente tem mania de achar que o profeta é aquele que acredita, assim, ele prevê o futuro, né? Um adivinho. Aliás, hoje teve uma live da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. É um horário ingrato, porque é sexta-feira, 8 horas da manhã. Mas é o Despertar com Justiça e Paz. Toda sexta-feira tem. E hoje teve o bispo de Caicó, no Nordeste. Né? Ele coloca justamente isso, né? que o profeta não é um adivinho. Vocês já ouviram falar isso aqui também, né? O profeta não é um adivinho. Pelo contrário, o profeta é um sujeito incômodo. É um sujeito que vira para você e fala assim, isso está errado. Pior, ele não para em dizer isso está errado. Ele vira para você e fala assim, o certo era isso. E para ele te deixar absolutamente perturbado, ele fala, para você sair do errado e ir para o certo, você tem que fazer isso. Esse é o profeta. E aí é óbvio que todo e qualquer profeta, ele é incômodo. Porque senão ele não está fazendo o papel dele. Vocês entendem isso? E aí, quando o profeta se apresenta na sua terra natal, quando ele denuncia aquilo que é próprio da sua terra natal, a sua terra natal não aceita ele. Né? O que está muito claro aqui é que nós estamos diante de uma sociedade elitista, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que não admite que alguém de origem humilde possa ter alguma expressão. Né? De certa forma, essa sociedade é uma sociedade que marginaliza, que estigmatiza. E esse é o grande problema. Né? E aí Jesus vira e fala assim, isso acontece, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar pregando, eu vou continuar semeando, e vamos ver no que vai dar. E é muito interessante, porque às vezes, né, e você fala assim, e aí o que aconteceu? Jesus fez milagre, lá ele não fez muito milagre. Porque, na verdade,
estavam com o coração fechado a ele. Não havia ali a busca pela divindade. Mas porque a gente tem que entender que Jesus não faz milagre por fazer, ele faz milagre como um sinal da sua divindade. Então, algumas pessoas que buscavam aquela divindade, buscavam reconhecer em Jesus o Filho amado de Deus, o Messias, aquele que veio ao mundo para salvar a todos, né? Eles às vezes precisavam de um sinal. E aí ocorria um milagre, né? E hoje nada mudou, né? Continuando numa sociedade elitista e que marginaliza. Sim, sim, Diane, não mudou nada. Não mudou nada. Nós temos uma sociedade que é extremamente elitista, inclusive com alguns discursos dizendo que todos têm oportunidades iguais, que quem consegue mais é porque mereceu. Isso não é verdade, né? E ela marginaliza abertamente, né? Inclusive ela nega determinadas coisas mais básicas às pessoas que mais necessitam, né? Nesse sentido, a sociedade é injusta. Porque para nós justiça é dar a cada um conforme a sua necessidade. Para nós que acreditamos em Jesus, né, o oposto de pobreza não é riqueza. Tá? Isso é uma coisa que a gente deve deixar muito claro. O oposto de pobreza para nós é justiça. Tá? Por que eu falo isso? Porque o pobre é aquele que não tem o que lhe é necessário. O miserável não tem nem o mínimo necessário. Né? Mas então a pessoa que está na pobreza, ela não tem o que é necessário. Se eu vou dar a cada um conforme a sua necessidade, eu vou estar fazendo justiça. Então a simples existência da pobreza mostra que a nossa sociedade é injusta. Agora, a nossa sociedade ela se estrutura ainda de forma pior, porque ela resolve que algumas pessoas não são dignas de ser cuidadas, elas são colocadas à margem, por isso ela as marginaliza. A nossa sociedade considera que algumas pessoas não merecem estar vivas e por isso ela as coloca numa situação de absoluta indecência. Né? Vocês talvez não saibam, mas existe uma revista na área de medicina chamada British Medical Journal, que é a revista de medicina da Inglaterra, uma revista antiquíssima. Essa revista tem um artigo falando sobre a situação caótica, né, do sistema carcerário nosso. E nós estamos de olhos fechados para isso. Nós reclamamos quando a gente tenta proteger essas pessoas. Rosemary, você é um diácono ou profeta. Isso para mim é um grande elogio, Rosemary. Eu fico até contente de ouvir um negócio desse, porque eu acho que o profetismo é uma coisa essencial da igreja, ainda mais hoje. Tá? Agradeço muito pelo elogio. Vou ter que tratar o meu ego, porque sabe como é que é? A soberba é um perigo para a gente. Mas então, pessoal, a gente tem que entender a necessidade de nós nos posicionarmos no mundo. Porque o que Jesus fez aqui, ele fez uma coisa muito interessante. Observem bem, ele não reagiu de forma agressiva, ele não reagiu de forma violenta, ele não quis destruir ninguém, ele não fez nada, mas ele não ficou calado. Não ficou calado, ele não se colocou numa situação de, não, eu vou ficar calado. Ele denunciou. Nós temos que ter coragem de afirmar isso às pessoas. Né? E
Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente vai ser rejeitado. Mas é melhor ser rejeitado no mundo e ser aceito no céu. O que não pode, pessoal, é a gente continuar aceitando uma sociedade como essa daquela época e como é a nossa sociedade hoje. Uma sociedade elitista e que marginaliza as pessoas. E isso nós devemos sempre falar, sempre dizer ao mundo. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Gostaria de lembrar a todos que hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, o pai dos jesuítas, e nós temos jesuítas maravilhosos no mundo, né? Vários que eu admiro, sigo, quero aproveitar, né? Dar meus parabéns a toda a ordem jesuíta, inclusive, quem é jesuíta, vocês se lembram? Papa Francisco. Hoje é o dia do homem que criou, né? Rosemary, sou amiga do Padre GG, adoro o Padre GG, gosto muito dele. Entendeu? Tenho um contato com ele, gosto muito dele, né? E assim, pessoal, a gente deve sempre pensar nessas coisas, né? O Santo Inácio de Loyola, por exemplo, é um santo que vocês deviam conhecer, né? Mas não vão conhecer a história dele pronta, não. Vão saber quem ele era antes dele ser santo. Não vou dizer, vocês vão ter que descobrir. Tá? Descubram qual é a história de Santo Inácio de Loyola. Tá? E aí vocês vão ver como as coisas podem ser diferentes, né? Eu vou chamar vocês para hoje darem um pulinho no blog do Gaioso. Gaioso tem formação jesuíta. Ele era militar, era militar e era mulherengo, tá? Era mulherengo. Dizem, inclusive, que ele cantou uma princesa, tá? Mas eu não vou contar muitos detalhes dessa história, não. Vocês vão ter que ir atrás, né? Inclusive, ele ficou muito chateado, porque teve um dia que deram para ele para ler a história dos santos. Ele não queria ler a história dos santos. Olha aí como é que ele era, né? Vocês veem como é que essa história é interessante, né? Quando eu digo para vocês que não interessa quem vocês eram, não interessam quem vocês são hoje, só interessa quem vocês serão a partir do encontro com Jesus. Santo Inácio é um bom exemplo disso. E olha que ele criou uma ordem de pessoas que são maravilhosas, né? Então você imagina assim, que coisa interessante, né? Gaioso, meu colega diácono, tem o blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com, ele é de formação jesuíta. Apesar de ser leigo, ele é de formação jesuíta. Acho que vocês deviam dar uma olhada. Hoje ele deve ter um post especial, né? Antes de me despedir, pessoal, gostaria de lembrar a todos, a live do isolamento está acabando, domingo é o último dia dela, mas a gente não vai ficar órfão. Quando anunciei isso pela primeira vez, a gente ficou meio perturbado e eu disse, alguma solução nós vamos dar, né? Ontem eu fui sondado pela Coordenação Nacional da Pastoral da AIDS e eles pediram para a gente fazer um projeto, né, semelhante a essa live no YouTube da Pastoral da AIDS, tá? Pastoral da AIDS CNBB, tá? Então, a partir de segunda-feira, 19h30, eu vou estar lá, né, fazendo a live. É uma live nacional, né? Vai ter... Eu vou estar fazendo as minhas lives, vai ter alguns dias que vão ser outros diáconos, porque a Pastoral da AIDS tem 3 diáconos no Brasil inteiro. Nós 3 vamos dividir, mas a maior parte das lives serão minhas, tá? Então, estou chamando todo mundo, né? Já vão lá
A Pastoral da AIDS vai estar lá no YouTube, vale a pena já colocar o sininho para vocês saberem quando a gente está entrando, tá? Mas eu vou continuar colocando os chamados, vou continuar fazendo os avisos, tá? Bom, vou me despedir de vocês agora, vou dar minha bênção, amanhã 15h30 a gente se vê de novo, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam como os profetas. Glorifiquem a Deus com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. A Fátima está falando, já me inscrevi. Olha aí, assim mesmo, Fátima, agradeço. Rosemary está mandando um tchauzinho. Tchauzinho, Rosemary, amanhã 15h30 a gente se vê. Daqui a pouco está no IGTV, mais tarde no YouTube. Tchau, tchau.